Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um FocoCast, diretamente do estúdio da Foco Assessoria. O FocoCast que tem dedicado a trazer pessoas que têm foco nas suas profissões, naquilo que faz, com amor e dedicação, pessoal. E hoje a minha convidada é a Anelise dos Santos Rodrigues, fisioterapeuta, especialista e mestre em fisioterapia neurofuncional, que tem transformado as vidas de muita gente aí por aí, hein? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso aqui para nossa noite. Que legal. E como você escolheu a fisioterapia? É muito engraçado perguntar isso, né? Porque, assim, a gente escolhe o que a gente quer fazer pro resto da vida no auge da adolescência, né? Sem saber muito sobre o que é de fato. Mas eu fui paciente da fisioterapia aí durante alguns anos, fazendo um RPG, né? Para postura, para coluna. E aí eu me encantei já um pouco, minha fisioterapeuta era incrível, me explicava, tinha maior paciência comigo, mostrava raio-x e tal, e me ajudou muito. E aí, lá atrás, eu falei, nossa, eu queria cuidar, eu identifiquei que o que eu queria fazer da vida era cuidar de alguma forma. E aí eu falei, poxa, isso é legal, eu acho que eu vou fazer isso. Então foi um pouco porque eu senti na pele o que era melhorar, né, fazendo a fisioterapia. Nada a ver com a área que eu atuo hoje, mas foi assim que eu conheci a profissão, de fato, né, sendo paciente. Que legal, então você vivenciou, né, e aí despertou, veio despertar. E como foi a sua formação e a sua experiência acadêmica? Conta para nós aí. Então, aí eu fiz o UEL, né, eu me formei lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Lá é um curso integral, então a gente ficava imerso no mundo da físio mesmo. Eu tive professores fantásticos, que eu brinco que eu escuto a voz de alguns deles até hoje no meu ouvido, falando algumas coisas. Então era uma coisa... Era muito forte, foi uma formação muito boa que eu tive. Muita coisa eu carrego que eu aprendi realmente na graduação, mesmo depois tendo feito tantas outras coisas, né? Então foi uma formação muito forte, foi um desafio, né? Fui morar sozinha com 17 anos. Muito nova, tudo, mas 17 anos? 17 anos. Caramba! Não era nem maior de idade ainda, quando eu fui para a faculdade. E hoje acho que um desafio ainda maior para minha mãe deixar, né, eu ir. Mas eu aproveitei bastante, assim, a formação. Acho que a faculdade foi um divisor de águas, assim, na minha vida, por ser uma faculdade de uma formação muito forte mesmo. Já na faculdade eu tive uma experiência com atendimento multidisciplinar, então lá na UEL tem, hoje nem sei mais, né, mas tinha farmácia, enfermagem e medicina, então a gente, em determinado momento, atendia junto com essas especialidades, então já começou a abrir um pouco a cabeça para esse atendimento multidisciplinar, né, para se ver o paciente como um todo, então realmente foi uma formação muito boa, assim, que eu tive na graduação, para depois seguir o caminho todo que eu percorri até hoje, né? Que legal. Eu vi que você ficou marcado, né, para você os bons professores, né? Qual que é a relevância que tem de você escolher uma boa faculdade hoje e ter professores que marcam igual te marcaram? Olha, hoje, um pouco mais madura, né? Até já tendo tido até experiência assim, em estar do outro lado, né? Eu acho assim que muito a universidade quem faz é o aluno. Então eu tive pessoas que estudaram comigo na faculdade e que não se tornaram excelentes profissionais. A faculdade, sendo uma faculdade muito boa, né, muito forte, te dá muito mais oportunidade, né? Hoje menos, talvez até porque eu tenho muito mais currículo, mas assim, quando eu cheguei em São Paulo, recém-formada, você se formou na UEL? Nossa, se formou na UEL. Então assim, é uma coisa que abre portas. E eu soube aproveitar essa oportunidade de ter professores muito fortes lá dentro, né? Universidade estadual ou federal são professores carreiristas, né? Então, que têm formações muito boas, eles se dedicam a isso, eles só fazem isso, eles só dão aula. Então, é o que eu falo, tem coisa que eu lembro da faculdade, que eu escuto professores ali falando no meu ouvido até hoje, porque é uma coisa que ficou mesmo em mim, enquanto profissional, aí 13 anos depois de formada ainda. Que bacana. E por que você escolheu, qual foi o interesse de escolher essa área neurofuncional? A neuro, ela me encantou, assim, acho que talvez pela complexidade dela. Porque um paciente, eu sempre uso assim de exemplo, por exemplo, um paciente que teve um derrame, um AVC. O
Um paciente que teve um AVC, ele pode ter a mesma idade, ser do mesmo sexo, ter no mesmo lugar do cérebro. E vão ser 2 pacientes completamente diferentes. Então, para você atender a parte neurológica, é sempre uma surpresa. Um paciente neurológico, ele é uma caixinha de surpresa. Você vai chegar para fazer uma avaliação, você tem que avaliar do fio do cabelo à unha do pé, porque cada um é um. E cada um vai ter uma história de vida, cada um vai querer recuperar alguma coisa mais importante. Então, eu acho que essa complexidade de você sempre ter que se reinventar, ter que estudar muito, porque cada coisa aparece de maneira diferente. O paciente neurológico, ele é muito completo, eu falo, porque é um paciente neurológico, mas aí ele também é um idoso, e aí ele também tem uma dor no joelho, e aí ele também tem incontinência urinária, e aí ele também tem tontura, e são todas outras áreas da física, mas que você tem que conhecer o mínimo para você conseguir, pelo menos, encaminhar o paciente para que ele seja bem conduzido, ou pelo menos saber o mínimo para dar alguma orientação. Então, é uma coisa que demanda muito estudo, e é uma coisa que eu gosto por isso, porque você está sempre aprendendo alguma coisa, é uma coisa que está sempre te motivando a querer mais, assim, né, a se desenvolver como profissional. Sim, legal. E como é que foi os primeiros atendimentos? Olha, na verdade, assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu não fui para eu não trabalhei diretamente com a neuro, né? Eu fui para São Paulo, então, fazer uma especialização em fisioterapia neurofuncional adulto, no Einstein, né? No Hospital Albert Einstein. E aí, eu consegui um emprego, inclusive até por conta a pessoa que coordenava o setor da fisioterapia, ele era daqui de Penápolis, e aí, aquela coisa, né? Postou no Facebook, estou em São Paulo, não sei o quê, passei na pós do Einstein, a sobrinha dela conhecia, me indicou. E aí... Não, então vem. E aí era uma clínica de retaguarda hospitalar. Lá em São Paulo a gente tem muito isso. Aqui no interior tem menos, mas em São Paulo tem muito. O que é retaguarda hospitalar? Assim, um paciente que ele não tem uma evolução satisfatória, então, assim, ele precisa de vários cuidados. Então, por exemplo, um paciente acamado ou que tem uma mobilidade muito reduzida, um paciente que precisa de auxílio para ir no banheiro, para tomar banho, para comer. Ah, tá. Ele fica sempre dependente. Fica sempre dependente, não tem prognóstico de melhora, ou às vezes tem, mas muito a longo prazo, mas ele também não precisa de cuidados hospitalares. Então, eles abrem como se fossem mini hospitais. Então, eu fui para uma clínica dessa, era um mini hospital. Cara. E aí ficam esses pacientes lá. E assim, nossa, foi um aprendizado essa clínica, assim, que incrível na minha vida. Primeiro porque aí eu aprendi muito sobre a parte respiratória dos pacientes, que me ajuda muito agora com neuro, né? Que eu trabalho praticamente só com isso. Muito da parte respiratória. Essa pessoa que coordenava o serviço, ela tinha trabalhado no Einstein 30 anos na UTI, então ela era extremamente competente, muito conhecimento. E a clínica estava começando, então tinham poucos pacientes. E ela queria meio que treinar alguém para ser o braço direito dela ali. E aí ela me pegou para treinar. Então, assim, muita coisa. Eu não tenho especialização em respiratória, mas depois até trabalhei mais com isso e gosto. Nossa, que legal. Por causa dela, por causa dessa experiência. Aprendi muito sobre cuidados paliativos também nessa clínica, porque os donos eram oncologistas, então alguns pacientes iam lá para a finitude mesmo, quando já estava nos últimos dias. Então, aprendi muito sobre isso, que também é uma oportunidade incrível. E acabava tendo paciente neurológico, porque muitas vezes os pacientes são crônicos, né? Ele tem lá um AVC muito extenso e não consegue ter uma melhoria ali. E é muito difícil trabalhar com um paciente que não melhora. Porque você quer ver o seu paciente. Como é que você mensura que você está fazendo um bom trabalho, você né? Quer ver a evolução, né? O resultado, né? E aí, você aprende que, às vezes, não é a pessoa recuperar o movimento, mas é a pessoa estar ali na cama, mas ela está com qualidade de vida, ela está com dignidade, ela não está deformada, ela não está com dor, ela tá vivendo ali bem, né, dentro da expectativa que tem para a vida dela. Então, eu aprendi muito, foram 4 anos nessa clínica, e eu aprendi muito sobre isso, que é muito difícil na nossa profissão, porque é isso, a gente quer que melhore, e às vezes não vai melhorar. E tá tudo bem, né? Às vezes a gente vai ter que adaptar a rotina daquela pessoa. E tá tudo bem. Então, e a expectativa nunca é essa, né? Ainda mais no mundo de hoje, que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que, né? Imediatista, tudo... E não é assim, a vida não é assim, né? Total. Então, a primeira experiência foi essa. Não foi fácil. No começo, tinha dia que eu chegava em casa e chorava muito, que eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo lá? Onde é que eu fui, sabe? Assim, parar... O que eu estou fazendo lá? E aí, aos pouquinhos, eu fui amadurecendo, né?
e entendendo ali o meu papel ali, o quanto que eu era importante ali para aqueles pacientes, o quanto que era importante para a família dos pacientes também, de deixar ali o seu ente querido com uma pessoa que passava segurança, que eles podiam confiar, que tinha vínculo com eles e com o paciente, mesmo às vezes o paciente estando em coma. Então, e aí eu fui entendendo o meu papel e carrego muito, muito mesmo disso, desse lugar que eu trabalhei, para o que eu sou hoje enquanto terapeuta, né? Enquanto fisioterapeuta. E desses 4 anos, tem algum caso que você lembra assim? Eu sei que você falou que foi uma experiência, mas assim, tem algum que te marcou, que você pode compartilhar? Tiveram 2 casos, assim, que foram muito importantes. O caso que mais me marcou, assim, foi quando chegou um paciente, ele tinha uns 25 anos, eu acho. Ele tinha sofrido um acidente, até era uma história meio que ninguém sabe muito o que aconteceu, mas foi um traumatismo craniano grave. E ele chegou pra gente já depois de 1 ano desse traumatismo craniano. Ele estava num hospital em São Paulo, de grande porte, e ele chegou pra gente, ele tinha uma traqueostomia, né, que é um caninho aqui no pescoço, por onde ele respirava, e ele era todo deformado. Então, ele ficava praticamente em posição fetal. Ele ficava com os braços fechados e os joelhos dobrados em cima do corpo. E ele chorava dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. E, além de tudo, ele era viciado em morfina. Porque eu acredito que no hospital, né, para ele parar de chorar, eles davam morfina, porque realmente devia doer muito todas aquelas contraturas que ele tinha, enfim. E ele chorava, esse menino chorava. E aí se acreditava que ele não contactuava nada. Quando ele chegou pra gente, essa era a história. E a mãe dele concordava. Ele não contactua, ele não responde. Ele não tem nenhuma resposta. Bom, a gente foi trabalhando aos pouquinhos com ele. A parte médica conseguiu desmamar ele da morfina. Ele saiu desse vício da morfina. E ele foi ficando mais calmo. A gente, no final, conseguiu tirar até a traqueostomia dele. Ele se comunicava por piscadas com a gente. Ele chegava a pedir o que ele queria ver na televisão, piscando o olho. Nossa, que a gente falava. Ele adorava ver Chaves, a gente morria de rir. E aí, quando ele queria chamar, por exemplo, ele estava cansado da posição, ele gritava, porque ele já não tinha mais a traqueostomia, então ele não falava, mas assim, ele gritava, a gente ia lá, a gente falava, o que você quer? Você quer virar? Ele piscava que sim. E aí, assim, era uma pessoa que estava dita como não, nem a mãe conseguia se comunicar com ele. E ele viveu muitos anos ali, eu acredito que pode ser que até que esteja vivo lá ainda. Quando eu saí de lá, ele ainda estava lá. Uma pessoa jovem, bem cuidada, e que ele morria de rir com a gente, ele era feliz ali, sabe? Dentro das condições dele, não vai voltar a andar, não tem essa possibilidade. Sim. Mas, assim, era uma pessoa que estava ali com dignidade, que melhorou dentro do que era possível e que fez parte, assim, da história, assim. E eu tenho muitas fotos com ele foi uma pessoa que marcou muito, porque que legal. É esse olhar sensível para o paciente, né? A gente não desistir das pessoas, né? Assim. O não desistir, né? Exatamente. E o outro caso? Era um paciente que ele já era um senhor, assim, de uns 50 e poucos anos, e foi um AVC hemorrágico, né? Um derrame hemorrágico gravíssimo que ele teve. Ele era caminhoneiro e foi no Nordeste, assim, não me lembro onde, mas foi lá no Nordeste que ele teve esse AVC. Acho que demoraram para encontrar ele, até porque caminhoneiro, né? E aí, bom, ele ficou em coma. E ele estava em coma. E todo mundo ria de mim, porque eu ia atender ele e eu ficava conversando com ele. E eram quartos individuais, assim, a clínica, né? E eu entrava, eu ia mexer com ele, tudo, e eu conversava com ele um monte. Eu brinco que ele sabia todos os meus segredos. E eu ficava conversando ali, mexendo nele. Poxa, ele tá ali, né? E ele realmente ele não respondia nada, ele não tinha nenhum esboço. Até um dia que ele estava, eu e a esposa dele, eu cheguei no quarto, ela estava com ele estava virado de lado, e eu falei, bom dia, seu fulano. E ele virou a cabeça. Eu até me arrepio de lembrar. Nossa. E ele virou a cabeça e olhou para mim. Até a esposa falou assim, meu Deus, como assim? Aí eu falei, não, deve ter sido aleatório, né? Não é possível. E aí eu fui para outro lado e ele foi me acompanhando assim com o olho. E aí, poxa vida, você vendo, ele estava ali, né? A gente não sabe, né? Sim. A verdade é essa. Então, foram 2 casos que... E é uma coisa que, assim, viver isso enquanto profissional te transforma. Sabe? Te transforma em perceber que todo paciente ali é um ser humano, né? Que tem história e que, por mais que você fale assim, mas olha, poxa vida, né? É muito idoso, ou não tem mais o que fazer, é uma pessoa, Sim. né? É mãe de alguém, é pai de alguém, né? Então, a gente tem que trabalhar com muito carinho com todo mundo, né? Eu, assim, te conhecendo agora, né? Mas
dá para sentir que você tem uma empatia muito grande. Sim. Pelo que você faz. É amor, né? Sim. E aí eu fiquei me imaginando aqui, tipo, eu deitado lá e você chegando para atender com essa empatia. Sim. Tipo, oi, Paulo, como é que você tá aí? Ó, vamos fazer tal coisa Sim. hoje, hein? Ó, vou abrir aqui a janela para você. Eu já imagino. Imagine a pessoa ali naquela situação, né? Sim. E aí você chegar, pô, é difícil chegar e ter todo esse ânimo que você Sim. chega lá. Eu acho que não é para qualquer um, não, hein? Olha, não é fácil, sabe? Mas eu desenvolvi isso, como eu disse, né? No começo foi difícil trabalhar com esse tipo de paciente. É difícil, não é fácil. Mas se você não criar um vínculo positivo com a situação das pessoas, isso... Como é que você trabalha com isso depois? Porque por mais os meus pacientes, mesmo os que eu atendo em casa, que estão bem em tudo, muitas vezes eles não vão melhorar. Tem muitas doenças neurológicas que elas são progressivas, eles vão piorar, inclusive. E é um fato que eles vão piorar. Então, se você não souber lidar com isso e trabalhar isso de uma forma empática, para que não seja agressiva e não seja fria, porque você tem que saber separar, mas você não pode ser frio, né? É importante isso para o paciente, porque aí ele confia em você, aí ele se sente seguro, aí ele consegue, às vezes, melhorar muito mais pela forma como ele é tratado, assim, como pessoa, do que tecnicamente, porque eu tenho a melhor técnica do mundo. Não é isso. Sim. Às vezes é como você trata a pessoa, né? Sim. Annelise, e como que é a diferença entre a formação acadêmica e ir para o mercado real mesmo? Como que foi isso para você? Lá na graduação, a gente fala que é um neném, né? Porque você tem pai, você tem mãe, né? Tem uma professora ali atrás de você. Exato. E te olhando, e, enfim. E ir para o mercado de trabalho, ainda mais no meu caso, que eu fui para São Paulo, né? Já de cara. Então, eu terminei a graduação e já fui para lá. Minha irmã morava lá, então passei no Einstein e fui embora. Morrendo de medo, morrendo de medo. Eu nunca quis morar em São Paulo, sempre tive medo de São Paulo. Mas fui. E aí, chega lá, é um outro universo. Porque eu morava em Londrina, uma cidade grande, mas não como São Paulo. Não é... E é Paraná, é muito diferente lá também as coisas, né? E aí eu cheguei em São Paulo, e aí comecei a trabalhar nessa clínica, e aí trabalhei alguns meses até em home care, de ônibus em São Paulo. Nossa. Caótico, assim, sabe? Aí tinha que ir de branco, chuva, metrô, foi assim. Mas a gente enfrentei, né? E aí... Uma fase. Então, assim, é muito chocante, mas eu acho que no começo é que você descobre, sabe, o que você vai ser. Eu acho que o começo é muito determinante de como você vai ser no futuro. Então, todas essas experiências que eu tive em São Paulo fizeram eu me tornar quem eu sou hoje, né? Então... eu trabalhei nessa clínica, eu trabalhei no Hospital Santa Catarina, trabalhei num grande convênio lá que atende só idosos, que foi assim, nossa, assim, me transformou mesmo como profissional, porque eu aprendi muito lá. Então, assim, só que assim, se eu não conseguisse começar e me reinventar lá em São Paulo, porque penapolense, né? Lá, cidade grande, essa loucura... eu acho que eu não estava aqui hoje, sabe? Sim. Eu ia ter ficado aqui quietinha e ficado ali numa clínica, alguma coisa assim. Mas não, eu sempre quis mais. E veio um pouco desse começo conturbado, porque eu não queria ficar pegando um ônibus em São Paulo para ficar andando. E aí eu fazia pós à noite no Morumbi do lado da favela. O Einstein é do lado de uma das maiores favelas de São Paulo. Eu peguei tiroteio dentro de ônibus. Então... eu falei, cara, não é para mim isso. Então, eu preciso crescer. E aí, eu acho que tudo isso faz com que você tenha motivação, né? Quando eu acho que o começo é muito acomodado, eu acho que isso te segura um pouco, né? Você ficou inconformada, né? Aí começou aquela busca incessante de querer tirando mais. Que eu estava no Albert Einstein, né? Então, você olha em volta e você fala, meu Deus, eu quero viver isso, né?
Porque é tudo muito luxuoso, é tudo muito a última geração, é tudo se aprende, né? Eu fiz iniciação científica no Instituto do Cérebro do Einstein, com a ressonância magnética de última geração. Então, você... Poxa, experimentou tudo do mais bom, né? Você quer ali, você quer estar ali no meio. E aí, como é que eu faço? Ah, então, eu vou fazer um mestrado, então eu vou atrás, então, sabe? E São Paulo foi muito importante nesse começo, porque ele te dá tudo isso, né? Então, assim, você quer alguma coisa, você consegue lá. Você quer fazer o curso, sei lá... É acessível, né? Tá na sua esquina. Você consegue, só que você tem que querer, né? Porque não é fácil. Mas você consegue. Então, São Paulo foi muito importante, né? Nesse começo. E o que faz um fisioterapeuta neurofuncional? Bom, trabalha com disfunções neurológicas, né? Então, tanto a parte neurológica periférica quanto central, que é tanto a parte neurológica dos nervos, né? Que vão até lá as pontas dos dedos, os dedos dos pés, das mãos dos pés, quanto a parte de medula e parte de cérebro. Então, eu trabalho com pessoas que tiveram AVC, Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Guillain-Barré, lesões nervosas periféricas, né, que podem acometer função, né? Eu falo que o paciente neurológico, a ideia do fisioterapeuta é devolver a função. Então, é diferente, por exemplo, da fisioterapia ortopédica. A fisioterapia ortopédica também, normalmente, se devolve alguma função. Mas não é assim, a pessoa não tem uma dor e para de fazer alguma coisa. É difícil isso, tem que ser uma coisa muito grave, né? Mas o paciente neurológico, não, ele sempre para, ele perde alguma função. Então, nem que seja assim, eu quero voltar a fazer o meu leite à noite sozinho. Tem alguma função, tem algum significado a mais ali na vida da pessoa, né? Eu acho que é isso que é a fisioterapia neurofuncional. Por isso que é neurofuncional, né? Ela devolve a função para pessoas que têm alguma disfunção no sistema nervoso. Você já falou aqui praticamente os tipos de pacientes que você já atendeu, né? Isso. De AVC, Parkinson, e também você falou aqui a diferença da fisioterapia ortopédica. Isso. A questão na parte cerebral, como que é a dificuldade disso, de trabalhar nessa parte? É assim, a gente tem que entender que eu, enquanto fisioterapeuta, modifico, por exemplo, eu não vou fazer o cérebro daquela pessoa tirar aquele AVC que teve ali. Aquilo ali é uma lesão e ela fica ali. O que a gente tem que fazer é ativar outras áreas para que elas substituam aquela função de que aquela área morreu. Não tem o que fazer. Então, por exemplo, a doença de Parkinson. A pessoa tem Parkinson. Se ela está com todas as estratégias já bem traçadas, então, medicação correta, com todas as terapias certinhas, ela perdeu alguma coisa, eu não vou devolver lá a dopamina para o cérebro dela, que é o que falta na doença de Parkinson, fazendo exercício, não é isso. Então, você tem que adaptar as coisas para que outras áreas do cérebro se transformem, se modifiquem, que isso é neuroplasticidade, né, o nome disso, e tragam de volta algum movimento para aquela pessoa. Ah, mas, por exemplo, a doença de Parkinson é uma doença progressiva. Ela é uma doença progressiva, mas hoje ela é muito controlada. Ela não tem cura, mas você consegue retardar muito a evolução dela. Então, mesmo as doenças progressivas, na fisioterapia neurofuncional, você consegue ir retardando o avanço dela porque você consegue ativar outras áreas do cérebro. E isso precisa estar muito claro na cabeça do fisioterapeuta, porque a gente não consegue reverter as coisas, mas a gente consegue adaptar. Ou, se não for possível ter uma plasticidade neuronal ali, que seja adaptável àquela função daquela pessoa. E é um processo lento, então, né? É um processo lento. Então, o profissional ele já tem essa consciência e ele já vai preparado para isso, aquela repetição, né? E você sabe, Paulo, que quando eu me formei, na verdade, quando eu entrei nesse convênio que eu falei, que se chama Prevent Senior, lá em São Paulo, eu fui contratada para inaugurar um setor de fisioterapia neurofuncional. Eles tinham um setor de fisioterapia ortopédica forte já na empresa, mas eles estavam abrindo um centro de reabilitação completo. Então, eu precisava da fisioterapia neurofuncional. Então, eu fui uma das primeiras fisioneuro da Prevent, né? E aí, quando eu cheguei lá, eles tinham feito protocolos que, antigamente, se acreditava que era assim. Por exemplo, se você tem um AVC, você só consegue melhorar até 2 anos depois que você teve essa lesão. Depois disso, já era. Por quê?
acreditava-se nisso, que não tinha mais neuroplasticidade. Seu neurônio não se regenera mais, você não tem mais condições de melhora depois de 2 anos. Então, era uma nota de corte. Os pacientes não entravam para fazer reabilitação depois de 2 anos, porque, em teoria, eles não melhoravam. E aí foi uma coisa que eu consegui mudar. Então, assim, é gostoso a gente conseguir transformar, né? O quanto que... E eu deixei esse legado lá, né? Então, quantas vidas já não foram transformadas por causa disso? Mas, assim, porque eu lembro, um paciente chegou para mim, ele tinha 6 anos de AVC. E ele não andava. Ele andava muito mal, mas, assim, só em casa, apoiando em algumas coisas e tal. E eu olhei para ele e falei, cara, não tá legal o jeito que ele tá andando. E aí... eu fiz 3 sessões com ele e ele saiu andando de bengala independente, sem risco de queda. Então, por quê? Porque eu adaptei uma órtese para ele andar. Ele arrastava a ponta do pé no chão, eu adaptei uma órtese ali e ele conseguiu andar melhor. Então, às vezes, é um olhar que você tem para uma pessoa que está há muito tempo fazendo a físio, mas que não teve esse olhar, que você consegue melhorar a vida do paciente. E aí você aprende também que, às vezes, o paciente ele precisa passar por vários terapeutas. Porque a gente tem vício. Todo profissional tem, eu acho, né? A gente tem vício. Então, assim, eu tenho o meu jeito de trabalhar. Sim. Então, é muito gostoso trabalhar com outros terapeutas, porque, às vezes, a mão, o meu toque, ele é diferente do outro, e aí traz uma melhora que o paciente está há muito tempo comigo, não tem. Mas é porque o estímulo foi outro. Então, não existe mais hoje isso. Hoje se sabe que existe neuroplasticidade, inclusive em pessoas de mais de 100 anos. Se formam novos neurônios em cérebros de pessoas com mais de 100 anos. Olha que interessante. E antigamente não se acreditava nisso. E como é que foi para você? Como é que foi essa transformação? Porque quando a pessoa está acostumada a enxergar de um jeito, 2 anos ali, não sei quanto tempo, mas falando, defendendo isso aí. Aí você chega e fala, não, gente, vamos por esse caminho aqui. Como que foi? Você tem que provar, né? Então, como que foi? Eu sempre gostei muito de estudar, sempre. Então, eu acho que a maior ferramenta que a gente tem é o conhecimento, né? Então, quando eu tentava, e claro que tiveram pessoas que acreditaram em mim também. Então, eu tinha chefias ali, né? Eu entrei como físio. Então, eu tinha uma chefia que me dava respaldo. Não, então mostra aí o que você está falando. E aí, eu mostrei em diversos pacientes que não existe um limite. Você não pode colocar um limite, né? Eu acho que o limite só Deus sabe, né? Você não pode colocar um limite de melhora para o paciente. Até porque aí eu levava artigo científico e eu era chata. Eu levava artigo, mostrava trabalhos, mostrava revisão sistemática e fazia a galera estudar. Falava assim, paciente neurológico não é assim, não é igual ao paciente ortopédico. Eles são diferentes. E hoje em dia se acredita assim, assim, assado. Olha, os estudos são assim, assim, assim. E mostrava com os meus atendimentos, né? Então, acho que a prática, eu tive pessoas que confiaram no meu trabalho, claro, que deixaram a minha chatice aparecer, né? Então, assim, que viram que não era uma implicância, mas que eu podia realmente agregar enquanto terapeuta para o serviço. E o que eu demonstrava na prática com os pacientes, né? Todos os pacientes que eu atendia da 1 às 19, de segunda a sexta. Então, era muita gente que eu atendia, que passava por mim. E a pessoa que trabalhava comigo na fisioneuro, ele não era especialista ainda. Ele era recém-formado, eu acho, na época. Então, assim, eu ajudava muito, né? A gente se ajudava muito, mas, assim, eu tentava passar muita coisa para ele. Então, assim, e isso também foi sendo visto, né? Então, eu acho que o estudo, o conhecimento, ele... Contra fatos não há argumentos, né? Total. Eu acho que é isso. Total. E como que é para você essa relação entre o corpo, o cérebro e as emoções? Eu acho que não existe a gente tratar uma parte do corpo, né? Então, assim, não adianta você tratar só o físico, só as emoções, ou só o espírito, ou só um joelho, ou só um cérebro, né? Não existe. O ser humano, ele é completo, né? Ele é inteiro. E até depois, na Prevent Senior, eu acabei sendo promovida a coordenadora do núcleo de reabilitação total. E aí... a gente trabalhava com fisioterapia de todas as especialidades, fono, psico, nutri, TO, enfermagem, médico e acho que só, e acupuntura. E aí os pacientes realmente transitavam entre os profissionais. E aí você vê na prática o quanto que tudo isso é integrado. E tinha profissional de educação física também. Né? Nos últimos anos, assim, a gente também tinha profissional de educação física dentro do centro de reabilitação.
Então, e aí você vê na prática o quanto que tudo é integrado. Então, o paciente que ele tem nem que não precisa ser neurológico, que é um paciente super complexo, mas que ele tem uma artrose no joelho. Se ele é obeso, ele não for para um nutricionista e ele não tratar a questão da dor crônica, que vira um processo químico do cérebro, lá com o psicólogo, ele não melhora da dor. Ele não vai bem da física, não adianta, pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo. Ele não vai. Se o paciente neurológico, teve até um paciente meu que, inclusive, ele faleceu, porque ele desistiu. Ele desistiu. Ele não queria mais. Ele ficou tão deprimido que ele acabou falecendo. Então, ele parou de comer e ele faleceu. Ele tinha todo o potencial de melhora, mas ele se entregou. E isso é a parte emocional. Ele tinha potencial, ele não era tão idoso, ele tinha capacidade de melhorar. Você conseguia enxergar tudo isso aí. Mas o emocional dele não ajudou. Aí, o que ele fez? Ele parou de comer. Aí a nutrição não conseguiu ajudar, não deu certo, né? Não conseguiu. Não deu tempo, eu acho. Então, você vê como tudo, né? O ser humano, ele é um só. Então, a gente precisa saber olhar isso. É claro, eu não trato a parte emocional das pessoas, mas a gente precisa pelo menos ser um amparo. Você precisa pelo menos saber olhar, para saber encaminhar, para saber, né, qual é o momento. Porque às vezes eu chego para o paciente e eu só tenho que ouvir. É pouco exercício. Mas se você ouvir, na próxima sessão, você vai fazer uma sessão tão maravilhosa, tão perfeita, tão assertiva, que aquela outra que você ficou só ouvindo, nossa, foi super importante. Escutativa, né? Exatamente. Pra você conseguir dar aquele primeiro diagnóstico ali. Opa, aqui, né? Exatamente. Tá. E como que você vê essa questão dos maus hábitos posturais e o estresse dos dias atuais que nós estamos vivendo? Isso é um mal do século, né? O pessoal fala muito mal da geração Z que vem aí, que é uma galera que não quer CLT. Até esses dias, né, eu fiquei depois, né, como chefe lá na Prevent Senior durante quase 5 anos. E aí uma amiga minha me mandou lá uma foto, um meme falando assim, olha, a geração Z não quer ser chefe, né? Falou, sabe como a gente é burra, né? Por que a gente queria isso? Porque é estresse, né? É estresse, né? Você não dorme, você não tem hora para acabar, você não, né? É pressão, uma pressão, né? Que a nossa geração, que a minha geração, acho que foi muito treinada para isso ainda, né? Muito cobrada para isso. E aí a gente colhe os frutos. Você vê o tanto de gente jovem que tem AVC, que infarta, o tanto de gente que, graças a Deus, agora procura atividade física, procura físio por saúde, né? Não porque quer ficar bonitinho, ou, assim, que não quer também ficar dentro de casa. Não quer ficar bonitinho, mas também ficava largado no sofá, né? Hoje, acho que as pessoas entendem que os hábitos, eles vão influenciar no envelhecimento. E as pessoas vivem 100 anos hoje. E aí? É um planejamento, né? Como é que você quer passar a sua velhice? Como que você quer envelhecer? Eu falo que hoje as pessoas começam a envelhecer com 80. Começam a envelhecer com 80 anos. Se não tiver alguma patologia que seja muito grave, ela começa o envelhecimento com 80. Uma pessoa de 60 anos é super jovem. E aí, se você não mudar, né? Esse estresse, tudo. Por isso que eu acho que tanta gente voltou para o interior. Né? Eu voltei, vai fazer 4 anos em julho, mas... Nossa, quanta gente que a gente não escuta, foi morar no interior. Foi morar no interior. Que sai da capital exatamente porque ninguém mais aguenta. Quer desacelerar, né? Você demorou para desacelerar quando você chegou aqui? Tipo... Eu acho que eu não desacelerei ainda. Eu acho que não. Porque, digo até na questão do trânsito, né? Porque aqui, aquela calmaria, tem hora que até, né? Você tá com pressa ali, a pessoa tá tranquila. Em São Paulo não tem isso. Não. Né? Aquela loucura. Não. Como que foi para você desacelerar? Olha, eu lembro a primeira segunda-feira que eu passei aqui em Penápolis, depois que eu voltei. E era tipo assim, 5 horas da tarde, eu já tinha trabalhado, já tinha levado meu filho da escola, já tinha buscado, já tinha ido no mercado, já tinha feito tanta coisa. Eu olhava pro meu marido e falava assim, meu Deus do céu, esse dia não acaba. Esse dia não acaba, pelo amor de Deus, eu já cansei desse dia. Tipo, não anoitece, não escurece, não é possível, sabe? Porque é isso, Rende, né? A gente tem tempo. A gente tem tempo aqui. A verdade é essa. Eu sou uma pessoa super agitada. Então, assim, hoje, meu marido que fala que eu consegui ter uma vida agitada em Penápolis. Então, eu tenho uma clínica em São Paulo, que eu ainda faço a parte administrativa, né? Então, que me demanda tempo. Eu faço parte da administração da Santa Casa, aqui de Penápolis, então, que me demanda muito tempo, muito esforço. Eu atendo domiciliar e eu tenho 3 filhos. Olha o combo.
Então, assim, muito calma eu não sou. Mas eu gosto desse agito. Acho que por isso que eu também me dei muito bem em São Paulo. Voltaria a morar lá. Não, assim, eu não demonizo São Paulo, sabe? Eu gosto da cidade, gosto de ir lá. Tenho minha clínica lá, né? Tenho um vínculo com a cidade ainda. Então, assim, foi difícil readaptar. Hoje eu sou acostumada aqui, não sofro mais. Você acha que lá em São Paulo, com essa turbulência, e hoje você aqui tendo essas funções, contribuiu para você ter esse equilíbrio que você... conciliar a família, o emprego aqui, tudo lá, administrar a clínica lá? Com certeza. Eu falei, né? São Paulo te transforma, porque assim, você aprende a girar vários pratinhos ao mesmo tempo. E aí quem mora no interior desde sempre, assim, né, que não sai, fala assim, nossa, mas como? Lá todo mundo faz. Você não percebe, é uma coisa que é intrínseca do viver ali. Então, você equilibra vários pratinhos, você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, você não se arruma em casa, você se arruma dirigindo, no trânsito. Você não passa maquiagem em casa, você faz tudo no carro, né? Você não vai para casa almoçar, não dá tempo, você come na rua. Então, assim, muitas coisas você vai fazendo, não que seja saudável, não sei, né, o que é certo, o que é errado, acho que isso é muito relativo, mas você acaba virando uma pessoa muito multitarefas, né? E aproveitando muito o tempo. Eu acho que valorizar o tempo do interior foi uma coisa que eu valorizei mais depois que eu vim de São Paulo, porque isso é uma coisa muito preciosa que a gente tem aqui. Lá você desenvolveu várias habilidades, e aqui você orquestra ela de uma maneira mais... Eu tenho tempo para orquestrar tudo, na verdade, né? É isso. Legal. Qual o impacto que tem o sedentarismo na função neurológica? Na verdade, vou mudar a sua pergunta. Qual o impacto que tem a atividade física, né, na função neurológica? O sedentarismo, acho que ele é ruim para qualquer órgão do nosso corpo, né, em qualquer esfera. Até para a nossa pele, a gente tem que fazer atividade física, né, para produzir mais hormônios, produzir mais colágeno, né? Enfim, agora, para o cérebro, é uma coisa que é mandatória, né? Esses dias atrás, eu fui fazer uma avaliação de uma paciente com Parkinson. Parkinson foi a minha maior área de estudo. Então, assim, desde a faculdade, meu TCC lá na faculdade foi com Parkinson, aí na especialização foi com Parkinson, aí meu mestrado foi com doença de Parkinson. Então, a coisa que eu mais estudei na vida foi doença de Parkinson, e eu fui fazer uma avaliação de uma senhora, e ela estava toda desorientada, assim, sabe? Medicação não estava legal, estava, assim, muita desorientação sobre o rumo mesmo que ela tinha que seguir. E aí a filha muito angustiada, assim, mas o que ela tem que fazer? Ela tem que se mexer. É isso que ela tem que fazer. Ela precisa se mexer. Ela não pode ficar trancada dentro de casa. Porque isso aconteceu muito com as pessoas pós-pandemia, né? Os idosos, eles foram trancados dentro de casas e muitos não saíram até hoje. Porque aí perderam as funções. Porque aí ficou sedentário dentro de casa. E aí ficou com fraqueza na perna. Aí já tinha uma doença neurodegenerativa, que isso piorou muito. Porque piora muito, porque não podia se mexer. E aí, isso hoje... Assim, 100% dos meus pacientes que são idosos, eles falam, não, eu piorei na pandemia. E não porque pegou Covid, porque ficou trancada de casa. Então, olha o impacto do sedentarismo, né? Para pacientes neurológicos, para idosos, de uma maneira geral, né? É muito sério isso. E aí, essa paciente com Parkinson, tudo, não, mas ela, olha, dificuldade de andar, ela precisa se mexer. Se ela fizer caminhada 3 vezes na semana, durante 40 minutos, ela já vai melhorar. É claro que se ela fizer uma fisioterapia específica, tudo, é melhor, mas ela já vai melhorar. Se ela fizer 3 vezes na semana atividade física, uma caminhada na rua, já tá bom. Porque o exercício, ele libera muitos fatores neurotróficos, né, que promovem... atividade cerebral, que promovem formação de novos neurônios. Então, para a parte cognitiva, para a parte estrutural do cérebro mesmo, a química do cérebro altera quando a gente faz atividade física. Por isso que muita gente fala assim, me dá um bem-estar depois que eu vou para academia, né? Parece que eu joguei todos os meus problemas lá. E é isso mesmo, é uma química que acontece no nosso corpo, né? E isso vale para todo mundo. Para o paciente neurológico não é diferente. E aí é muito mais importante ainda, né? Porque ele tem uma alteração dessa química, tem um déficit daquilo. Tem alguma coisa que está errado ali, né? Por isso ele é uma pessoa com um problema neurológico. Então, fazer atividade física, ele é mandatório para que ele melhore. Se ele não fizer, ele não melhora, não adianta. Pode tomar o remédio que for, não melhora. Então, a atividade física, o sedentarismo, ele tem um impacto assim, negativo, absurdo para qualquer idoso, na verdade. Eu falo muito de idoso porque a maioria dos pacientes neurológicos adulto é idoso, né? Então, acabou que eu praticamente só atendo idosos.
Então, é um impacto muito, muito severo. E que aí a gente vê pessoas jovens... Desculpa. Pessoas jovens, assim, jovens que eu falo 70 anos, 73 anos, que não saem mais de casa. Ah, mas eu não aguento andar até a esquina. Aí você começa a fazer a físio, faz alguns exercícios, aí você começa a ir até a esquina, aí daqui a pouco você já está indo até a outra esquina. E aí a pessoa volta a ter vida, é um exercício básico. Se ela associar isso na vida dela, ela nem precisa ser minha paciente mais. Sim. Né? Quando você falou ali para a filha, ela precisa se movimentar. Aí a gente pode linkar nessa questão de movimento, gera movimento, né? Sem dúvida. Ele começa a ir na esquina ali, daqui a pouco ele está indo na casa do vizinho dele lá, no terceiro quarteirão, que ele nem está sentindo mais. Exatamente. E aí tem a questão da socialização, né, Paulo? Que dentro de casa a gente não socializa com ninguém, né? Então, assim, os idosos, eles foram marginalizados, né? Trancados dentro de casa. Paciente neurológico, então, coitado. Ele já era um paciente neurológico. Imagina se pega Covid, pelo amor de Deus, tranca todo mundo. E aí foram todos trancados. E aí, depois, muitos não conseguiram se restabelecer. Olha o sedentarismo, né? O que fez com essas pessoas, com essa geração de idosos aí que a gente tem hoje e que a gente precisa lidar com eles enquanto profissional da saúde. Sim, né? e é importante esse profissional. Essa semana retrasada, eu estava indo, né, atender um cliente, aí eu recebi uma mensagem, parei o carro e na hora que eu parei aqui, eu olhei, tinha uma senhora, né, com uma profissional ali, acho que era fisioterapeuta, alguma coisa assim, tipo, caminhando com ela, né? Aí eu olhei e falei, tá ajudando a senhorinha ali. E eu respondendo, eu fiquei uns 5 minutos. Aí guardei o celular pra... Cara, não andou pouquíssimo. Aí eu olhei e falei, cara, que paciência. Que paciência, viu? Porque, ó, quando eu parei o carro, a senhora olhou pra mim e ficou ali, ó, me olhando, tipo... opa, tá acontecendo ali. Eu tava acelerado, tal, e ela me olhando. Aí naquela calmeza, e a profissional do lado, com a mão, tipo, com toda a paciência do mundo. Sim. Agora vamos! E aquilo me chamou a atenção. Sim. Eu presto bastante atenção nas coisas, né? Sim. E vai muito para esse lado de vocês, né? Sim. Então, e precisa de paciência para lidar com essas pessoas, né? Porque se Deus quiser, a gente vai chegar lá também, né? E a gente vai querer que alguém tenha paciência com a gente, né? É isso que eu penso, de verdade. E eu acho que mais pessoas tinham que pensar nisso, porque um dia a gente vai chegar lá, né? Com alguma doença ou não, sendo saudável ou não, mas a gente vai, se Deus quiser, eu quero chegar. Amém. Todos nós. Qual o papel da consciência corporal na vida moderna hoje? Eu acho que é um pouco disso que a gente comentou já, assim, né? De você conhecer o seu corpo, facilita muito no que você quer fazer da vida, né? Assim, em relação ao movimento. Então, assim, se você se conhece, você sabe a hora que você mais produz em relação à atividade física, a hora que você precisa de um fisioterapeuta ali porque está com dor, a hora que não é fisioterapeuta, é um massagista que eu preciso, sabe? Então, a consciência corporal, ela não está relacionada só com a postura. Sim, né? A gente pode linkar aqui, ó, sinais de alertas que indicam a hora de procurar no fisioterapeuta? Sim. Eu acho que, assim, falando de mim, né, da minha especialidade, eu acho que eu trabalho muito não só com fisioterapia neurofuncional, mas com idosos, como eu falei. Então, às vezes, o idoso ele não tem uma doença, mas tem um déficit funcional pelo envelhecimento em si. Então, muitos idosos vêm me procurar porque cai, por exemplo. Às vezes não tem uma doença com nome, sabe, com CID, né? A gente brinca, que faz ele cair. É multifatorial. Às vezes ele não está enxergando direito, aí o pé também lá não está com a vascularização legal, aí está inchado, aí não sente direito o chão, aí tropeça no tapete, aí a casa está mal adaptada, aí às vezes tem uma tontura, então o labirinto também já não está colaborando com o equilíbrio daquela pessoa. Fatores, inúmeros. Então, assim, eu acho que sempre que a pessoa percebe que perde uma função, é importante procurar um fisioterapeuta. Porque precisa investigar o que está acontecendo e, assim, se não demora, é mais fácil de tratar, né? É mais fácil de identificar, é mais fácil de você conseguir tratar mesmo de uma forma geral o paciente, encaminhar para quem precisa. Quanto antes começar, melhor. E o impacto disso, né? Sendo cedo, sendo rápido, é muito menor do que se a gente ficar esperando. Não foi nada. Não é nada. Caiu uma vez, tudo bem. Aí a outra vez que cai, quebra o fêmur.
Putz, aí vai para cirurgia. E essa aqui é legal, hein? Dicas para manter o sistema nervoso ativo e saudável. Olha, você sabe que, assim, tanto no mestrado quanto na iniciação científica que eu fiz lá no Instituto do Cérebro, o que mais se fala em estudos é você precisa aprender coisas novas. Então, você precisa... Não dá para você fazer o mesmo caminho para ir para casa, para o trabalho todos os dias. Não dá. Não é legal. Você precisa fazer coisas novas. Ah, mas eu trabalho todo dia. Mas você trabalha fazendo a mesma coisa. Seu cérebro já não pensa mais para fazer. Você precisa aprender coisas novas. Então, conversar com pessoas diferentes, aprender mesmo, assim, entrar numa aula de uma língua diferente, sabe? Ou aprender uma outra coisa na sua profissão, fazer um curso diferente, entrar num grupo de alguma coisa diferente, fazer aula de canto, já é alguma coisa diferente, sabe? Frequentar outros lugares. Tudo isso é fazer coisas diferentes. Então, acho que isso é uma dica de ouro que a gente não pode perder, porque a gente aposenta, acho que hoje em dia é um pouco menos isso, assim, mais pessoas têm essa consciência, mas aposenta e aí, pronto, acabou a vida, né? Tô dentro de casa, posso dormir até 10 horas da manhã, e aí vou almoçar, e depois vou tirar mais uma soneca depois do almoço, e pronto, e acabou, né? E não é. E a segunda, acho que dica que é mais valiosa é o que eu falei, precisa se mexer. Sim, é interessante você falar isso aí. Eu sempre pratico bastante coisa, né? Para trabalhar essa questão aí. E uma coisa que eu posso dar de exemplo, eu levo o Nicolas para a escola e toda vez, na hora que me dá na telha, eu vou mudar o caminho. Ele, pai, por que você está indo por aqui? Você conhece esse caminho? Não, então vamos por aqui. Aí a gente vai. Então, é isso mesmo. E assim, é super importante, porque... você sabe que nessa iniciação científica lá no Instituto do Cérebro, tinha uma parte da pesquisa que era só com pacientes acima de 100 anos. Então, se fazia uma ressonância magnética desses pacientes. E aí, hoje, tem vários estudos que saíram dessa pesquisa, assim, dizendo que todo mundo, a maioria das pessoas, o cérebro das pessoas tem Alzheimer. Mas nem todo mundo manifesta. Por quê? Ele tá ali, né? Quietinho. Porque a gente só usa 10% do nosso cérebro. Se a gente Sim. movimentar 15% e eu perder 5% depois, eu tenho mais 5% ali. Só que se a gente não usa os nossos neurônios, se a gente não aprende coisas novas, se fica tudo no automático, eles morrem por desuso. Então, a gente precisa movimentar realmente, oxigenar o cérebro, né? A gente fala. Então, precisa movimentar, precisa fazer atividade física, precisa aprender coisas novas, fazer coisas diferentes. Porque isso que vai trazer a pessoa ficar saudável. Eu tive uma paciente também que foi muito engraçado, que ela tinha 102 anos, ela veio para mim 4º AVC, e ela saiu andando de bengala. Nossa, 4º AVC? 4º AVC, ela saiu andando de bengalinha. E ela, eu tenho até foto com ela, porque ela era a coisa mais fofa do mundo. Ela chegava no corredor do centro de reabilitação, e ela ficava todo mundo assim, você sabe quantos anos eu tenho? Porque não parecia que ela tinha, sabe, 100 anos. E todo mundo ficava assim, nossa, como assim? E ela era muito bem-humorada, ela estava sempre em atividade, ela tinha o grupo social da igreja, ela tinha um monte de coisa que ela fazia. Então, apesar de ter o 4º AVC, ela tinha a cabeça maravilhosa, perfeita, tirava sarro da cara de todo mundo que estava lá na reabilitação ainda. Então, olha a diferença, né? Justamente por estar, né, buscando... Ativa, né? E, assim, exercícios simples que a pessoa pode fazer em casa mesmo, assim. Olha, a caminhada, às vezes o pessoal fala assim, muitos fisioterapeutas, inclusive, julgam, por exemplo, o que você viu. Você vai sair para andar com o seu paciente, isso não é, né, tipo assim, tá enrolando. E não é. Existem vários estudos científicos, inclusive, que falam, inclusive para Parkinson, que andar 3 vezes por semana melhora desfecho de marcha. Então, melhora a capacidade de andar da pessoa. Primeiro, porque você treina muita dupla tarefa, porque na rua tem carro passando, você tem que atravessar a rua, é o negócio que buzinou, é a bicicleta, aqui em Penápolis é os cavalos que andam na rua, que você precisa, né, tomar cuidado. Então, assim, é um monte de coisa acontecendo. É o celular que toca, é ver qual caminho que eu vou pegar, mas eu vou dar a volta nessa quadra ou na outra. Então, olha o tanto de coisa que acontece na hora que você caminha na rua. Então, assim, caminhar é um exercício que é tão simples que não custa nada, né? E que já melhora muito a saúde do cérebro, a saúde dos idosos. Mas, se eu, assim, tecnicamente, o melhor exercício para uma pessoa ficar saudável mesmo, principalmente idoso, é a musculação, que é o que ninguém gosta. Mas o melhor, cientificamente, é a musculação. Meu marido fala assim, o melhor exercício é o que você faz. De fato. Mas, assim, se puder incluir o treinamento de força, é o melhor.
Porque a gente, com o envelhecimento, a gente perde força. Se você tiver uma doença neurológica, mais ainda. Então, se você conseguir ter uma reserva de força ali, conseguir trabalhar a força, conseguir diminuir a perda de força que você tem com o passar dos anos, isso é muito rico para que você não perca a sua funcionalidade, né? Então, caminhar já ajuda muito, mas se puder incluir um treinamento de força ali, né? Sim. Eu acho que é o padrão ouro. Eu acho que ainda nessa idade aí, as pessoas nessa idade, elas querem um ambiente para treinar, para se sentir em casa, né? Exatamente. O problema, eu acho que de muita gente é isso, assim, é que as academias, elas são ambientes muito hostil, né? Um ambiente hostil. Ele é escuro, aquela luz branca, aquele barulho alto, muita gente, né? Então, ou mesmo quando não é muita gente, mesmo o som alto, né? A luz branca também incomoda muito, né? Então, a vestimenta, às vezes, às vezes, esses dias a gente estava conversando sobre uma senhorinha de seus 70, 80 anos, olhar um menino lá de regata, às vezes, para ela já é uma coisa assim, nossa, mas, né, como assim ele está assim na rua, né? Então, não é da cultura dela, não é do convívio dela aquilo. Já está em outra etapa, né? E isso é complicado, porque a gente vai ser para atender um cliente, né? Eu tenho 42 anos, o Arthur tem 26. Aí, às vezes, vai com o meu carro, vai com o dele. Quando vai com o dele, eu abro a porta e já está... 8 horas da manhã, eu falo... Não, eu não reclamo, Deus, né? Porque cada um, né? Eu falo, meu Deus, mas você pensa, mas você julga, né? Na minha cabeça lá dentro eu falo, nossa, mano, o cara já acordou, né? E vai, e ele vai. Até a hora que eu falo, baixa um pouquinho para conversar, cara. É isso. Aí imagine uma pessoa ali com 55 anos. Eu tenho 35 e já me incomoda. Então, não é? Eu tenho 35, eu falo que eu sou uma jovem senhora. Já me incomoda. O ambiente da academia, esses dias eu fui, tava tão cheio que eu me senti mal mesmo, real, assim. Eu acho que me deu, sei lá, uma tontura, assim, de tanta gente passando. Eu tava num leg, que é meio deitado, né? Tanta gente passando, aquela luz branca na minha cara, aquela música alta. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui. E eu tenho 35 anos, então assim... E eu sou uma pessoa agitada, né? Eu não sou uma pessoa tranquila, não sou uma pessoa que chega em casa, apaga as luzes. Não sou. Eu sou a pessoa que liga tudo, a TV, o rádio, não sei o quê, tenho 3 filhos gritando e é isso aí, sabe? Não sou uma pessoa calma, mas me incomoda. Não é um ambiente aconchegante, né? Não é um ambiente que você fala assim, eu tô aqui para me cuidar. Não passa isso, né? Então, eu acho que falta esse espaço, né? Tá faltando. Eu acho que... Né, Arthur? O que você acha, Arthur? Arthur, quer fazer alguma pergunta aí? Eu tenho uma dúvida, na verdade, né? Que eu fiquei curioso para saber como que funciona a manipulação dessa parte neurológica. Tipo assim, eu fiquei imaginando assim, a fisioterapia tradicional, coloca um choquinho na cabeça da pessoa assim, ó, e liga o choquinho ali. Mas eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei curioso, assim, fiquei me perguntando aqui, como que funciona, né? Porque a gente sabe, assim, que na fisioterapia tradicional é manipulação do corpo ali, fazendo alguma coisa, trabalha com a bola. Como que funciona, assim, nessa parte? Você sabe que você falou brincando, mas hoje em dia já existem técnicas de eletroestimulação craniana. Olha só! Transcraniana, sim, já existem, sim. Ainda é uma coisa, assim, muito nova, muito recente, mas existe já, viu? Mas, assim, de uma maneira mais simples, é o que eu falei, a gente não manipula o cérebro. A gente lida com os sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa teve um AVC. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que era muito fofinha. Ela queria voltar a fazer a sopa do neto. É isso que ela queria voltar a fazer. Ela não queria voltar a andar, ela queria voltar a fazer a sopa do neto. E aí a gente vai treinar uma maneira correta dela cortar os legumes, dela colocar água no fogão. Eu não consigo tirar aquela lesão do cérebro dela. Não, a gente não consegue fazer isso. Mas eu consigo fazer com que outras vias de comunicação lá do cérebro ativem outros neurônios, áreas adjacentes àquela lesão, e que pode ser que isso estimule ela e que ela consiga voltar a fazer aquela função. Ou então que eu adapte para que ela faça aquilo. Então, a gente não trabalha com a lesão em si. É diferente, né? Por exemplo, quebrou o joelho, eu vou reabilitar o joelho. Não, na fisioneuro não, a gente trabalha com sintoma. Porque eu não consigo, infelizmente, a gente não consegue reabilitar de fato aquela lesão. O machucado, ele fica lá, no cérebro da pessoa, né? A dopamina do paciente com Parkinson continua caindo. Mas a gente consegue trabalhar com os sintomas e fazer ativação cerebral de maneira indireta.
É isso. Legal, legal. Legal, mas era mais essa dúvida mesmo que eu tinha. Eu fiquei bem curioso, assim, pra saber. Porque eu li, inclusive, um livro que chama O Poder do Subconsciente, né? Lá dizia, né, uma parte que a osteopatia, né, que faz parte da fisioterapia, ela trabalha bastante com o subconsciente da pessoa, né, para trabalhar na cura. E aí eu fiquei pensando também, né, tipo, pô, a neuro também tem essa vertente? Tem, no sentido assim, por exemplo, como o exemplo que eu dei agora há pouco. Se eu pegar essa senhora, sem pensar na sopa do neto, e falar assim, agora você vai ficar em pé aqui com a mão nessa mesa, ela não vai ficar. Se eu falar para ela, colocar uma cenoura aqui na frente e falar para ela assim, agora a senhora vai ficar em pé porque a senhora vai cortar a cenoura da sopa do seu neto, ela vai ficar em pé. Ah, legal. Então, a gente trabalha, você precisa motivar. Então, por isso que cada paciente neurológico é um. Eu tenho uma paciente que eu atendo hoje que ela tem 25 anos, ela não tem nem filho. Isso não vai funcionar. Mas esses dias ela estava dormindo muito, ela não queria fazer físio, eu descobri que ela gostava de Pichote. Coloquei no Spotify Pichote, ela começou a cantar e a gente fez uma baita de uma sessão de físio, entendeu? Você precisa saber motivar, porque o cérebro ele precisa estar atento. Não adianta eu ficar mexendo passivamente o paciente neurológico que não traz benefício para ele. Ele precisa estar ali comigo. Senão, Então, de uma certa forma, trabalha com o subconsciente, né? Porque não é por querer que ela não fique em pé quando não está falando da sopa do neto, mas não é uma coisa que traz para ela uma importância, né? Uma relevância. Sim, legal. Mas era isso mesmo. E como os familiares podem ajudar nesse processo de reabilitação neurológica? Os familiares são essenciais, na verdade, nesse processo, né? Porque, assim, eu falo que a maior reabilitação do paciente neurológico é a vida dele. Se eu vou lá e faço fisioterapia nele 1 hora no dia e ele fica outras 23 horas deitado olhando para o teto, ele não vai melhorar. Eu posso ser a melhor fisioterapeuta do universo, ele não vai melhorar. Então, a família precisa estar engajada no processo, ela precisa ser orientada do que ela pode fazer. Então, e às vezes é isso, assim, essa senhora que eu comentei que eu fui avaliar que ela tinha Parkinson, que ela tem Parkinson, eu dei muitas orientações para a filha. E a filha foi até assim que eu fiquei, até não esperava tanto agradecimento, assim, ela ficou tão agradecida, porque ela não sabia como ajudar a mãe, né? E aí era uma família que já estava motivada ali a querer ajudar no processo, e aí ela foi orientada de como que ela podia ajudar naquilo. E a família precisa estar engajada, ela precisa ajudar. Ela precisa, é uma pessoa que normalmente tem algum grau de dependência, né, de alguém, algum grau ela vai ter. Se não tem, pode ser que venha a ter, né? Então, até quando se vir a ter, a família precisa estar preparada para isso. Então, a gente... E, assim, muita coisa o médico que fala, sabe? Mas o médico vê o paciente 1 vez por mês. É muito injusto jogar tudo nas costas do cara, né? Então, assim, eu tô lá, às vezes, 2, 3 vezes na semana com o paciente 1 hora. Então, assim, é muito mais responsabilidade minha orientar, engajar essa família. Por isso que a gente precisa saber de tudo um pouco, por isso que precisa estudar. A gente precisa saber o que é certo e o que é errado. Eu não vou fazer o papel do médico, da fono, da TO, mas eu preciso saber onde que eles estão para a gente caminhar junto e orientar a família, para ver onde eles estão errando ou não, né? Ou se está tudo certo. Para orientar o paciente, para ver se a medicação ele está tomando corretamente como o médico queria, né? Para orientar, às vezes, posicionamento. Às vezes é um posicionamento na hora de dormir que melhora o paciente. Às vezes é um posicionamento na hora de comer, de assistir a TV, de uma coisa assim simples mesmo, sabe? Ou é aquela orientação de falar assim, olha, ele precisa sair de casa, olha, ele precisa se mexer, né? Ah, não faz isso todo dia, mas, poxa, o dia que eu não venho, não dá para ir dar uma caminhadinha até a esquina ali e voltar? Como é que segura esse paciente para ele não cair? Então, assim, a gente pode orientar. Eu posso ficar falando a noite inteira aqui do que a gente pode ajudar, né? Sim. Mas a família precisa fazer parte do processo. Mas como que funciona essa parte da orientação? Por exemplo, assim, se é uma senhora de idade que tem lá 5 filhos, né? Aí você vai orientar a pessoa que está com um acesso ali. Você vai orientar aquela pessoa, né? Mas não vai ser só aquela pessoa que vai participar do processo ali de ajuda, né? Nessa parte. Como que funciona isso? Então, aí existem várias formas de abordar isso, né, Paulo? Normalmente, as famílias têm uma pessoa que é a cuidadora principal. Sim. Não, e cuidador eu não digo de uma maneira profissional, mas assim, uma pessoa que se responsabiliza mais e que está ali. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Então, normalmente você consegue, né? Com tantos anos de experiência, eu já olho, já sei quem é essa pessoa e eu foco nessa pessoa. Se não existe, é legal fazer cartilhas de orientações, deixar na casa,
sabe? Às vezes até um grupo de WhatsApp com a família, olha, fiz isso e aquilo, orientei isso e aquilo para a dona fulana, né? Por favor, façam dessa forma, né? Olha, estou vendo que ela está engasgando, vamos chamar a fono, tal, enfim. O grupo WhatsApp hoje ajuda muita coisa, né, na comunicação. Mas, normalmente, existe, sim, uma pessoa que se responsabiliza. E você sabe que eu tive uma experiência lá em São Paulo, que para você ver quanto que a família é importante. No final da pandemia já, a gente fez lá em São Paulo, na empresa que eu trabalhava, um centro de deshospitalização pós-Covid. Porque estava muito lotado os hospitais, não tinha vaga. E os pacientes idosos, eles demoravam muito para se reabilitar do Covid, do pós-Covid. O paciente ficou entubado muito tempo, o paciente que ficou acamado muito tempo, sedado muito tempo, não conseguia nem levantar da cama. E aí, eles ficavam dentro do hospital. Primeiro, que era o risco de pegar qualquer outra infecção, né? Ou pegar até Covid de novo. E segundo, que não era um ambiente que os próprios profissionais estavam focados em reabilitar para essa pessoa ir para casa. Eles estavam no meio da pandemia do Covid, né? Os profissionais do hospital sofreram demais. Então, a empresa pegou um hotel fazenda e transformou num centro de deshospitalização pós-Covid. E eu fui uma das pessoas que participou dessa formação desse hotel fazenda aí num mini hospital aí. E a gente trabalhava com reabilitação. Então, esses pacientes, assim, teve casos de pacientes que chegaram sem andar mesmo, assim, com falta de ar ainda pós-Covid, em 14 dias saíram andando sem ajuda. Mas era físio 4, 5 vezes no dia, fono 2, 3 vezes no dia, TO, musicoterapeuta, arteterapeuta, fisiatra. Era a reabilitação. E a única coisa é que era obrigatório que tivesse um acompanhante. Tinha que ter um cuidador junto. Porque a hora que fosse para casa, ou a hora de orientar como que essa casa tinha que estar a hora que o paciente chegar, precisava de alguém ali. Então, a única coisa que o convênio pedia era, precisa de um cuidador com ele 24 horas. Que legal. Que legal. Já linkando nessa importância da família, agora vamos levar para você, tá? Vamos por partes, né? Quem é o Luiz para você? Bom, é difícil essa pergunta, hein? Não, ele é um baita de um companheiro, assim, e é até engraçado, porque a gente se conheceu, nós dois estávamos na faculdade ainda, né? Ele aí transicionando de uma carreira de profissional de futebol e tal, né? Mas ele já estava na faculdade, né, de educação física, e eu de física. Eu acho que a gente não imaginava o quanto que a gente ia ser parceiro em tudo, assim, na vida pessoal e também na profissional, né? Porque a gente se ajuda muito, assim, em tudo. E na parte profissional a gente também se complementa muito, sabe? A gente troca muita figurinha, a gente se ajuda muito. Tanto ele comigo, quanto eu para ele, né? Eu brinco que a melhor característica dele é que ele é esposo de fisioterapeuta, né? Mas ele é um parceirão, assim, para mim, e que a gente é parceiro em tudo mesmo. A gente recebeu ele aqui, tá, pessoal? E é muito bacana, porque agora, te ouvindo, deu para entender algumas partes que ele fala, da onde que veio todo aquele know-how ali, né, Arthur? Já deu. E por que essa frase, não resistiu um manquinho? É porque ele tinha tido um rompimento de ligamento quando a gente se conheceu, por isso que ele parou de jogar futebol, né? E aí eu brinco que uma quase fisioterapeuta, que eu estava na faculdade ainda, mas uma quase fisioterapeuta, viu um manquinho ali, não tinha jeito, né? Me apaixonei, não resisti. E ele estava meio manco mesmo, assim, quando a gente se conheceu ainda. Tinha acabado de fazer cirurgia, já estava na festa, super displicente esse paciente. Mas é uma brincadeira interna, assim, porque, né? Fisioterapeuta não aguenta, né? E vocês têm 3 filhos, né? 3 filhos. Fala da escadinha de cada um pra gente. A gente tem o Lucas, que tem 6 anos, que nasceu lá em São Paulo ainda. A gente tem o Matheus, que acabou de fazer 3 anos. E agora a gente tem a Maria Clara, que é a nossa menininha, que acabou de fazer 1 ano. Essa é penapolense. Essa e o Matheus também. O Matheus também? O Matheus também é penapolense. Eu falo que essa transição para o interior até isso transformou, porque se a gente tivesse continuado em São Paulo, a gente não teria, eu acho, que o Matheus e a Maria Clara. A gente teria parado no Lucas, porque lá é muito mais complicado, né? E não só complicado, você não fica muito com seu filho, sabe? Você ter mais filhos lá é complicado.
você trabalha demais, né? Tudo muito demorado, você perde muito tempo no trânsito. Agora aqui, com um monte de vó, de vô, com a ajuda de todo mundo, lá a gente era sozinho, né? Quem trabalha muito acaba criando o filho deitado, né? Ele sai para trabalhar, o filho tá dormindo. Aí ele volta, o filho já tá deitado, né? O Luquinhas, tadinho, ele foi pra creche com 6 meses, eu levava ele às 7 da manhã e pegava às 7 da noite. Nossa, aí, ó. Era 7 da manhã, 7 da noite. Porque eu deixava ele, aí eu ia pro trabalho, eu entrava às 8, aí eu saía às 6 da tarde, chegava às 7 para pegar ele na creche. Então é até engraçado que assim, em São Paulo, eu falo isso hoje, nossa, dói meu coração. Mas lá é normal. Tanto que as creches funcionam até às 10 da noite. Por causa disso toda creche funciona até às 10 da noite, porque é normal você deixar o filho até às 10, assim. É uma loucura, né? Nossa, E como que é para você agora, tá com essa qualidade de vida, né, aqui em Penápolis, voltando? Como que você está se sentindo agora desses, né, indo pro 4º ano? Vai começar o 4º ano. Uhum. Vai finalizar agora, entrar no 4º ano, né? Olha, o que eu falei, assim, a gente nem teria mais filhos, né? Então, assim, quanto que foi transformadora essa nossa vinda para cá. Foi uma coisa muito pós-pandemia, né? A gente gostava de morar em São Paulo, a gente não sentia falta disso, até porque eu acho que a gente saiu muito novo daqui, né? Então, eu sei com 17, o Luiz ainda ficou aqui um tempo depois, mas eu sei com 17, quer dizer, eu era adolescente, né? Imagina que eu ia ter noção de qualidade de vida para filho, nem profissional eu tinha, né? Então, a gente não sentia muito falta, mas aí com a pandemia apertou, assim, a rotina lá ficou muito puxada. Eu trabalhei demais na pandemia, né? Eu chegava a trabalhar 18 horas por dia na pandemia. O Lucas começou a ficar muito irritado, porque trancado em apartamento, né? Não é casa, é apartamento de 60 metros quadrados. Então, assim, a criança tinha 1 ano, começando a andar, correr, pular, ele ficava correndo. Energia, né? Ficava correndo da porta do apartamento à porta do banheiro, assim, um corredor que tinha, que dó. E aí judiou da gente, e a gente sempre, assim, toda vez que a gente vinha pra cá, a gente ficava assim, poxa vida, né? Se os nossos pais ficarem doentes, né? A gente tá longe. E aí isso pesou muito. Então, hoje eu falo assim que eu curto ir com a minha mãe até no supermercado, sabe assim? Bem coisa de mãe e filha. E aí, assim, meus filhos ficam com os avós, com a minha sogra, com a minha mãe, com o meu sogro, com o meu pai, com a minha madrasta. Nossa, que delícia, hein? Então, assim, é uma coisa que... É uma qualidade de vida que não é mensurável, sabe? É uma coisa que não tem preço, não tem como falar, assim, porque a nossa família se fez, na verdade, porque a gente voltou, né? E hoje, assim, o dia que eu trabalho muito, eu chego 6h30 da tarde em casa. Trabalhou muito. Porque depois disso a cidade morre, né? Não é que eu paro, né? Tipo, ninguém mais trabalha depois disso, né? Então é um ritmo que é outro. Hoje eu já acostumei com isso e acho uma delícia, porque eu chego em casa, tá todo mundo acordado, eu que ponho os filhos para dormir, eu que dou banho em todo mundo, a gente dá janta, a gente come junto, a gente senta junto. Então, essas coisas, que são coisas bestas, parece que a gente não faz em São Paulo. Eu almoço com os meus filhos, eu não almoçava. É o que marca, né? Na verdade, claro que tudo se complementa, mas, na verdade, o que eles buscam da gente é atenção, né? Eles querem atenção, quer estar vivendo junto ali. E tanto para os meus filhos, quanto para os meus pais também, né? Porque eu tenho mais irmãos, mas não moram aqui. Então, agora eu tô aqui, né? Então, assim, é a filha, mas também são os netos, né? E você consegue ver eles com frequência, assim, na toda semana? Como que é pra você? Quase todos os dias. Olha, que legal, Quase todos os dias. Quase todos os dias. Assim, se eu tenho um tempinho livre, eu vou lá na minha mãe, mãe, você tá em casa, tomar um café aí. 5 minutos, mas eu passo lá, assim. Meu marido é a mesma coisa, ele passa na mãe dele e tal. Ele é personal da minha mãe. Meu pai vai em casa todo santo dia ver meus filhos, todos os dias. Minha madrasta, todo dia que ela não tá trabalhando, também vai lá em casa ver as crianças. Então, assim, todos os dias. É surreal, assim, pensar no como a gente vivia, né? Uhum. E como a gente vive hoje. Não tem comparação, né? Se você pudesse voltar lá, aos seus 17 anos, e falar alguma coisa para a Annelise que está lá, começando, o que você falaria? Ai, meu Deus, que difícil. Eu sempre fui muito ambiciosa no sentido de conhecimento mesmo, sabe? Então, eu lembro, assim, eu fui a última a sair de casa, eu sou a filha caçula, né? Então, minha mãe falava assim, filha, não vai embora não. Se você ficar aqui em Lins, faz faculdade aqui em Lins, eu te dou um carro, você vai e volta todo dia. E eu falava, mãe, eu passei na UEL, você tá ficando doida que eu ficar aqui? Imagina, né? E com certeza muita gente ficaria, né?
Então, eu acho que eu sofri um pouco por causa disso, sabe? De já com 17 anos, já me cobrar demais, assim, já me... Então, acho que eu falaria, calma. Calma que você vai chegar lá, sabe assim? Que legal. Né? Vendo hoje aí... né? Eu fiz faculdade na UEL, fiz especialização no Einstein, fiz mestrado na USP, fiz um MBA em gestão. Então, assim, tive cargos maravilhosos em São Paulo. Hoje aqui participo da direção do hospital da cidade, sabe? Tenho meus pacientes que, assim, é gratificante ver, eles melhoram muito. Então, acho que eu falaria calma, sabe? Tipo, você vai dar tudo certo, sabe? E agora, vamos para frente. Para a Annelise, daqui 20 anos para frente, como que você espera encontrar ela? Eu espero... eu acho que eu espero encontrar ela com menos funções. Bem desacelerada já. Um pouco mais desacelerada, né? Eu acho que a gente busca isso. Eu acho que eu espero encontrar, assim, talvez curtindo ainda mais a família, né? Mas, ao mesmo tempo, sabe? Até para a área administrativa, eu fui buscando cuidar de mais pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, só a minha mão, eu só consigo atender você. Sim. Mas se eu tiver 1, 2, 3 abaixo de mim, aí não é só você. Aí já é mais 4 pessoas ao mesmo tempo, sabe? E eu tenho, assim, essa capacidade, eu estudei para isso, né? E acabei trabalhando há muito tempo com isso, de administrar centros de reabilitação em São Paulo, com mais de 100 funcionários, fazendo 25 mil atendimentos por mês. Então, me deu essa capacidade de gerenciar os processos para que as coisas aconteçam da forma com que eu acho, né? Que acredito que seja o melhor para aquelas pessoas que estão sendo cuidadas. Então, eu acho que aqui eu gostaria, assim, de conseguir trazer isso para Penápolis agora, né? Eu já faço isso em São Paulo, com a minha clínica que eu ainda tenho lá com as minhas sócias, que a gente atende aí mais ou menos 5 mil atendimentos por mês. Como chama a clínica? Chama Clínica Lira. Ela fica localizada onde? Fica na Vila Mariana. Então, a gente atende lá fisioterapia, pélvica, ortopédica, acupuntura, pilates, e agora a gente também está com nutrição. E já faz 5 anos já, uma clínica bem estabelecida no mercado. Tenho 2 sócias maravilhosas, que são fisioterapeutas também. Então, foi uma clínica criada muito no propósito mesmo de ser uma clínica bacana, sabe? De que os pacientes fossem bem atendidos, de fato. De realmente servir. Exatamente. E eu queria trazer isso para cá, sabe? Conseguir ajudar mais pessoas. Eu acho que eu estou na Santa Casa ainda por isso, porque eu acho que eu ajudo muita gente lá indiretamente, né, fazendo um serviço administrativo, e eu queria trazer isso para cá de uma maneira mais direta, talvez. Sim. Né, ajudando mais pessoas. E o que te move você continuar nessa área? Eu acho que é essa vontade de ajudar. É engraçado isso, né? Uma coisa que parece clichê, mas não é. De fato, assim, a única coisa que me tira do eixo no trabalho é quando alguém maltrata um paciente. Isso é uma coisa que me tira do eixo, assim, ó, que eu tenho que respirar fundo 10 vezes para não voar no pescoço de alguém, sabe assim? Então, esse cuidar de uma pessoa que está numa situação de fragilidade naquele momento é o que me motiva, é o que sempre, eu acho que é o propósito da minha vida, sempre foi esse, assim, sabe? E eu acho que é o que continua sendo. Sim, e, bom, acho que você praticamente respondeu isso aqui. Quais sonhos ainda quer realizar como profissional? Eu acho que é isso. Ainda eu não consegui aqui de conseguir atingir mais pessoas. Uhum. Assim, mais pessoas, né? Mais pessoas. E como que você quer impactar a vida dessas pessoas? Cenas dos próximos capítulos. Estamos em estruturação aí de uma surpresa para a cidade, que eu acho que vai ser realmente uma boa surpresa para a cidade. Acho que a cidade precisa, e eu acho que a gente vai conseguir trazer uma coisa muito legal que vai trazer benefício para muitas pessoas. Ah, sim. Conhecendo o seu marido e agora te conhecendo, conseguindo ter esse bate-papo que, nossa, pessoal, demais, né? Muito legal. Deu para ver o carinho que você tem pelas pessoas, né? E aí, quando você falou da clínica lá, deu para sentir o brilho que você tem no olhar, quando você fala que está atendendo não sei quantas pessoas e que você preza pela autoridade, pela pessoa atender bem a outra lá, né? Sim. Eu fico pensando que, com certeza, Penápolis vai receber esse projeto de uma maneira que, não sei, eu não consigo dimensionar isso para você, mas eu sei que vai impactar.
né? Depende muito também ali de vários contextos, né? Sim. É um espaço, são várias coisas junto que é o legal porque você tem essa visão de gestão. Sim. Então você já vai conseguir ver o lado do negócio, Sim. né? O lado de gestão das pessoas, né? O operacional ali. E você já tem muito claro na cabeça, pelo que eu vi, o modelo do negócio. Sim. Que para mim, eu que mexo com marketing, eu amo quando eu já consigo ver um modelo de negócio bem claro. Uhum. E tá claro na sua cabeça. Sim. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que quando a gente trabalha com propósito, é tudo claro. Porque você sabe para que você quer fazer as coisas, né? Então, por que você quer fazer? Por que eu fui fazer um MBA, fisioterapeuta, né? Metida besta. Foi fazer um MBA em gestão. Por quê, né? Então, assim, porque se eu ficar só eu ali atendendo meus pacientes particulares, eu atendo 4, 5. É muito pouco. Muita gente pode se beneficiar, sabe? Dessa experiência que eu tive fora, né? Dessa experiência que eu tive em São Paulo, da minha experiência em gestão de centro de reabilitação que eu tive lá em São Paulo, que a gente brinca que lá a gente fazia de tudo um pouco. Até a gente brinca que, as minhas amigas, a gente brinca que a gente tirou diploma de arquitetura lá. Né? Porque até, assim, a reforma do telhado, a gente que ia lá olhar a reforma do telhado. Então, assim, eu aprendi muito, mas muito mesmo. Eu devo muito a essa empresa aqui que eu trabalhei, porque a gente trabalhava muito, mas aprendeu muito também, né? Eu tive gestores maravilhosos e que me deram um know-how para, de repente, trazer uma coisa que seja inovadora, porque você tem que saber fazer, né? Quando você traz uma coisa que já existe, é mais fácil. Né? Agora, quando você traz uma coisa que não existe, se você não tem muita certeza do que você quer com aquilo, é muito difícil fazer, né? Então, mas tanto eu quanto o Luiz, assim, a gente tem muito propósito no que a gente faz. Eu acho que é muito claro no nosso coração, assim, por que a gente trabalha com isso, sabe? Apesar de ser um MBA em gestão, por exemplo, eu nunca quis trabalhar com papel. Não é isso. Sabe? Não é sobre isso. A minha gestão não é para isso. É para lidar com pessoas. Então, acho que é isso, assim. Que legal. E é inovador mesmo que vocês vão propor, né? Sim. É claro que está todo num processo ainda, né? Muito embrionário, mas já nasceu. Tá nascendo. Quem sabe aí nos próximos meses a gente consegue já... Aí eu posso falar para vocês a frase do Arthur. Ninguém vence um homem paciente. Sua cara mesmo, Arthur. Muito legal. Mesmo. A gente chegou no final aqui, pessoal, desse bate-papo incrível com a Annelise. Nossa, que maravilha. De verdade mesmo. Vou dormir hoje muito feliz, né, Arthur? Quer comentar alguma coisa aí, Arthur? Não, deu para ver que ela é uma profissional que atende as pessoas com muito amor, né? Deu para perceber bastante isso. E a gente vê que é um propósito muito bonito, né? Então, isso conforta nosso coração, né, irmão? Mas é isso. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Arthur. Annelise, eu sei que você assim, é bem reservada e tal, mas se as pessoas quiserem acompanhar seu trabalho, como que elas podem encontrar nas redes sociais? Existe, certo? Existe, assim, de uma maneira... como você disse, né? Eu não sou muito de ficar postando, né? Meu marido que gosta mais de aparecer. Mas a gente tem um Instagram da empresa. Nossa empresa chama Move to Care, né? Ela está aí no mercado desde 2017, desde lá de São Paulo. Ele carrega mais aí o nome da marca, né? Mas eu estive sempre junto e continuo junto, e agora ainda mais com esse novo projeto. Então, é só seguir as redes sociais aí da Move to Care para também acompanhar as novidades. Sim, ele é o frontman. E a Annelise só vai ali, ó, orquestrando. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, Total, não é isso? Total. Então, é isso. E é um casal que dá para ver que vocês são muito família, né? Eu falei isso pro Luiz. Sim. Você já transmite isso, eu adoro, porque eu também sou um cara família também, bem pacato. E que satisfação ter esse projeto. Penápolis, né? Vai estar recebendo esse projeto, né? E cenas dos próximos capítulos vão aparecendo aí aos poucos, né? Com certeza. Quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes aí? Eu acho que, assim, se movimentem. Depois de tudo que eu falei, né? Eu acho que a moral da história é isso. Se movimentem e aguardem que vamos ter um espaço bem especial para que esse movimento seja mais prazeroso. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse episódio,
compartilha, curte aí, comente, porque o FocoCast quer trazer pessoas igual a Annelise, que tem foco no seu trabalho, né, que faz com amor, e é isso, movimento gera movimento, tá? Valeu e até a próxima.